Fala, galerinha do Liceu, vamos para mais uma aula, aula número 8 de HTML. E nessa aula, iniciando o quarto bimestre, nós vamos trabalhar com uma área dentro da internet muito importante, que é a tabela, né? Em todas as páginas que vocês olham aí na internet, tem sempre uma tabela para ilustrar valores, conteúdos. E é isso que nós vamos ver, esse processo de criação de tabelas. É bem simples essa primeira parte, vocês vão entender o fluxo de funcionamento, sempre tenta repetir os códigos, montar os códigos, né? Que é isso que vai dar base para vocês para entenderem o funcionamento do HTML, tá ok? Eu vou aqui abrir o nosso editor online, deixa eu até minimizar isso aqui. Nós temos o nosso HTML editor online, né? Online, HTML editor, onde a gente digita os textos. E aqui a gente trabalha em cima dos textos, né? E primeiro eu vou ver aqui a definição, né? Dentro do nosso da nossa tabela, nós temos a tag para chamar a tabela, que é o table. Lembrando, toda tag que abre, eu vou ter que ter um barra table para fechar. Nós vamos ter uma tag que define o cabeçalho, que é o TH. Depois vamos ter as tags que definem a linha, TR, a célula, DD. Então eu crio uma linha, certo? Dentro dessa linha vai ter 3 colunas, aí eu coloco 3 TDs. Então TR, linha, TD, coluna. Temos ainda o caption, que define um título. Nós temos uma tag chamada CoolGroup, que define o grupo de colunas, quando eu quero trabalhar de formas mais agrupadas. Nós temos o comando call, que é o comando que vai atribuir uma ou mais colunas, por exemplo. Eu tenho uma tabela, onde uma linha tem 2 colunas, a de baixo vai ter 3. Então vai ser uma tabela mesclada. Eu vou ter que utilizar o call. E tem o T-Read e o T-Body, que define um cabeçalho da tabela e um cabeçalho, ou define o corpo da tabela. E o teu foot, que é o footer, que é a parte do rodapé. Então, tudo isso são os comandos básicos que definem uma estrutura básica de trabalho com tabela. Então, isso aqui é muito importante, são as tags de definições de uma tabela, né? Aqui eu vou começar com um exemplo, onde nós vamos criar um HTML. Nós vamos começar com o nosso cabeçalho, vai estar escrito: este é o primeiro documento em HTML no cabeçalho. Depois comecei o body com um plano de fundo, uma imagem de fundo, lembrando que para trabalhar com imagem de fundo lá no editor online a gente não vai conseguir, porque eu tenho que ter esse arquivo no mesmo local que o meu site, que no caso com o editor online a gente não consegue, tá? Então só vai aparecer a tabela. E nós temos aí, ó, primeiro exemplo, e a gente começou com caption, para colocar aí um cabeçalhozinho. Table, nós determinamos o border 4 para ser uma borda mais estilizada. Eu tenho border 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão ver essa border, que é não é a border, sem nada, é uma linha comum. E conforme você vai dando border, você vai melhorando, ele vai ter alguns efeitos mais grossos, linha dupla, tripla, e daí vai, tá? TR, TH, e colocamos ali um cabeçalho primeira e segunda. Depois abriu outro TR e colocamos TD, TD. Aí vai ter duas colunas dentro de uma linha. Depois uma outra linha, duas colunas, linha 2, coluna 2. E depois fechou o table. Abriu o table, fechou o table. Então eu vou aqui, ó, vou selecionar essa área aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Vou lá no nosso editor online, vou dar um Ctrl V. E aqui automaticamente, ó, o código que nós colocamos diagramou. A única coisa que não entrou foi aquele plano de fundo, né? O arquivo de fundo. Daqui a pouco eu vou abrir no meu computador. Botou o TH, colocou uma tabela, tá vendo que essa linha é diferenciada, porque foi a border 4, que ele é claro em cima e escuro embaixo, ele tem essa, tipo um aspecto em 3 dimensões, ó, fica bem diagramado, bem bonitinho. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Então aqui ele foi mostrando, né, o que está acontecendo nessa tabela de 2 por 2. Lembrando que aqui seria o cabeçalho, né? Só começamos a contar ali em coluna a partir da segunda. Se eu fosse, por exemplo, abrir esse exemplo, deixa eu ver aqui, esse é o exemplo. Numerador, marcador, efeitos, tabela. Deve ser esse aqui. Vou abrir, ó. Ele atraria com esse plano de fundo, ó. Viu? Entrou com plano de fundo, entrou centralizado, que é a mesma tabela
aqui do Online Editor. Só que aqui ele mostra apenas códigos, né? Você não precisa trabalhar em cima de formatações. Aqui ele mostra o que está acontecendo, né? Aqui ficou bonitinho porque eu usei um plano de fundo, lembrando que esta imagem, ó, tá aqui dentro, ó. Plano de fundo, está dentro da pasta que está o meu código HTML. Lembrando, né, que os códigos com as imagens tem que estar dentro da mesma pasta para ele poder entender que aquela imagem representa aquele universo da criação daquele site. Então tem que ter isso bem estruturado. Nós poderíamos fazer também, ó, se a gente pega esse código aqui e abre, por exemplo, num bloco de notas, ó, vou abrir aqui num bloco de notas. Vou abrir com um bloco de notas. Eu poderia, ó, abrir num bloco de notas, isso também já mostrei lá na aula 1, ó, pegar aquele texto e depois dar um arquivo e salvar como. Só que eu tenho que salvar ele não como TXT, vou ter que salvar ele como ponto HTML. Se eu não salvar como HTML, como ponto HTML, ó, o meu já está salvo, ele não vai abrir no navegador, ok? Aí sim, salvando como ponto HTML, que é esse caso, se eu dou 2 cliques e a imagem está dentro da mesma pasta, ele vai ter esse mesmo comportamento que está tendo o meu. E assim que funcionam os sites, né? Você tem os sites com todas aquelas imagens, aquelas representações. Isso vai estar onde? Isso vai estar numa pasta que vai estar todo o conteúdo do site. Então, você pega o site da Globo.com, você tem conteúdo do Globo Esporte, do GE, né? Você tem um conteúdo lá das áreas específicas, Big Brother e tal, e lá dentro vai ter as imagens. Então, na hora que abre os links, né? Ele abre a pasta com todo o conteúdo que tem dentro, por isso que funciona de maneira bem amigável, bem bonita, né? Então, o importante da aula de hoje é a gente entender que existem comandos básicos para a criação de tabelas. Nós temos, então, o comando tr, que faz a linha, e td, que faz a coluna, a célula, né? O th faz uma linha de título, tudo depende da table, do comando table, e depois eu fecho o table. Lembrando que todos esses comandos estão dentro do body, né? O body é aquele corpo do trabalho, é a base do site. Eu tenho o body. E o background, que é o plano de fundo que está sendo carregada essa imagem no formato JPEG. E com isso eu consigo carregar, né? Olha que interessante, carregar todo esse processo. Certo, pessoal? Então é uma maneira interessante, uma maneira de construção de tabelas, ok? E essa é a atividade de vocês de hoje, construir tabelas, que é o nosso foco. Se eu abrir aqui, por exemplo, uma atividade 2, a tabela 2, nós temos aqui já um processo onde eu posso definir espaços e cores. Então eu vou selecionar aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou abrir aqui o nosso Online Editor, vou apagar isso tudo, vou dar um Ctrl V e ele me dá uma tabela. Tá vendo? Uma tabela mais amigável, com a borda mais grossa. Aqui uma linha só e aqui 3 colunas, né? Então aqui eu já tenho uma tabela igual nós aprendemos lá no Writer, né? Uma tabela mesclada. Como é que é o comportamento desta tabela mesclada, né? Vou voltar lá para o nosso slide. Nós temos lá o HTML, o read, o título, table border 10. Eu escolhi um modelo da borda 10, como a gente trabalhou na aula passada com a border 4. Largura de 100%, então ele pega a tela inteira, por isso que ele está abrindo a tela inteira. E border color light, por isso que ele tem essa diferença de cor, ó. Tá vendo aqui, ó, que ele está um pouco mais claro aqui, bem mais escuro, então estou dando um light nele. E border color dark, e a segunda parte, ó, um lado mais claro, um lado mais escuro. Depois começamos o TR, lembrando que ele está com 100% com span 3, ou seja, esta linha vai agrupar todo o trabalho. Por quê? Porque se eu pego uma TR aqui e falo 1, 2 e 3, eu dou 3 TDs, eu tenho 3 colunas dentro de uma linha. Essa linha aqui ele vai ocupar o quê? Uma, duas ou três colunas. Se eu dou Code Span 3, está ocupando 3 colunas. Se eu dou Code Span 2, vai estar ocupando 2 colunas. Se eu dou Code Span 1, ele vai estar ocupando uma coluna só. Então ele ficaria só no cantinho, né? Então aqui, ó,
Deixa eu abrir aqui o Online Editor. CodeSpan 2. Tá vendo aqui que ele criou um buraco? Por quê? Porque ele está ocupando só apenas duas partes. Se eu botasse CodeSpan 1, ó, está ocupando apenas uma parte, né? Está brigando aqui com o meu trabalho. Vou botar 3, que ele está ocupando, se eu tenho aqui uma tabela com 3 colunas, está ocupando 3 partes. Então eu defino isso dentro dessa área CodeSpan. Outra coisa importante é o espaço entre eles. Aqui tem que dar 100%, ou seja, 100% é a área total. Se eu falo que esse cara aqui tem, por exemplo, 23% e o do meio vai ser maior, eu posso botar 43%. Então aqui eu tenho uma área menor, uma área maior e uma área um pouquinho maior que a primeira, né? Porque no meu total tem que dar 100%. Então eu posso controlar também o espaço entre eles, né? Então isso pode ser controlado através da porcentagem interna. O que não pode acontecer é ultrapassar 100%. Ó. Se eu ultrapasso, ele vai ter que fazer um rearranjo, né, tirando alguém, no caso ele tira sempre do último, né? Então vai dar um erro aí de diagramação visual. Então vou botar aqui 33, 33 e 34, ok? E isso consegue com que meu trabalho fique mais acertado. Então posso determinar espaço da largura entre as colunas. Uma linha que eu quero que ele preenche todo o campo, eu uso o CodeSpan. E eu posso também mexer um pouco com as variações da borda de uma tabela. Ok? Então, todas essas atividades são atividades para compor realmente um site mais amigável, mais bonito e são ferramentas de trabalho. Ok? Então, hoje nós vimos a parte de tabela simples 1 e tabela simples 2 e na aula que vem a gente continua o nosso andamento de tabela para chegar na parte de linkagem, ou seja, uma página linkar uma outra página, ok? Aí a gente vai chegando nos momentos ali finais da parte do HTML básico, correto? Que é o que a gente tem que aprender. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.